Bom dia a todos, estamos aqui começando mais uma aula de filosofia e nós estamos vendo hoje os fundamentos da filosofia política, né? E com isso entramos no quarto bimestre, até que enfim demorou, mas chegou, estamos na reta final e temos muita coisa para ver, né? Muita coisa para desenvolver, coisas bacanas, pelo menos eu espero, eu sempre acho que são coisas maravilhosas, né? Não sei se todo mundo concorda com isso. Mas eu acho que é um ponto importante, né, do nosso curso, a gente chegar nessa questão dos fundamentos da filosofia política, porque esse é o outro lado da moeda. Né? No terceiro bimestre, a gente viu toda a construção daquele processo de cidadania, e agora a gente viu como que aquele processo de cidadania estava emaranhado no próprio processo político. E aqui, agora a gente vai ver pelo outro lado, né, pelo ponto de vista da política, como que acaba sendo a função da política dentro daquela formação da cidadania. Né? E hoje a gente vai ver especificamente, quando a gente fala de fundamentação, né, é sempre bom a gente ir para aqueles primeiros que pensaram o problema ou que pensaram a situação, que construíram hipóteses a respeito dela, né? Porque a gente acaba tendo uma visão mais clara quando a gente acompanha aqueles que têm desenvolvido isso. E no caso, um dos grandes pensadores da filosofia política foi Aristóteles, né? Lá na Grécia Antiga. Né? Aristóteles, a gente já comentou várias vezes dele, né? Sobre a carreira dele enquanto filósofo, enquanto biólogo, enquanto cientista, enquanto metafísico, enquanto lógico, né? E também enquanto pensador político, né? Até porque Alexandre o Grande foi aluno dele durante um bom tempo, ele foi chamado para ser preceptor de Alexandre, e assim foi até que Alexandre saiu para suas viagens, aí Aristóteles retorna, né, para a Grécia ali, para que ele possa continuar desenvolvendo o seu trabalho com o Liceu, né, que foi o colégio fundado por ele. Então, é interessante a gente ver a partir do ponto de vista dele, porque ele tem uma concepção muito completa, digamos assim, e muito conectada com os outros aspectos de vida do próprio homem. Política, como a gente já tinha comentado antes, ela diz respeito à polis, ela diz respeito ao governo de muitos. A gente viu a contraparte disso, que cidadão é aquele indivíduo que ultrapassa a esfera privada e na esfera pública ele se torna corresponsável e co-criador da sociedade, né? E isso faz com que a cidadania, ela ao mesmo tempo seja determinante e determinada pelos fatores circundantes da sociedade, né? Então nós temos aqui a política, né? No nosso primeiro hexágono aqui, a política ela diz respeito ao elemento coletivo. É claro que ela afeta o individual, mas ela afeta o individual enquanto cidadão. Então, toda a política, ela é feita sempre para um coletivo, não tem uma política feita para um indivíduo. A política ela é sempre feita para o coletivo, por isso a gente fala que é gestão pública, né? Se fosse gestão privada, seria política totalmente para indivíduos. E não é a própria origem da palavra já sugere que não pode ser para indivíduos, já que polis vem de muitos, né? Vem de uma cidade, vem de um conjunto, vem de um coletivo. Enquanto a política é focada no coletivo, a cidadania ela é pautada na diversidade.
É porque nós temos muitos tipos de indivíduos com muitos tipos de capacidades, com muitos tipos de potenciais de construção, né? E é justamente isso que acaba sendo o quê? A soma do conjunto que vai montando aquele mosaico que é a sociedade, como a gente já tinha visto anteriormente. A ação dessa cidadania e dessa diversidade, junto com essa concepção de coletivo, eles vão gerar cultura. E na medida que eles geram a cultura, isso vai originar uma ideia de comunidade. Tá? Então a gente passa a ter três elementos aqui que trabalham em conjunto: coletivo, diversidade e comunidade. E eles são originados pela política, pela cidadania e pela cultura. Cultura, a gente já viu em todo o bimestre anterior que uma crise na elaboração e no desenvolvimento da cultura, ela gerou uma crise no conceito de cidadania, que vai gerar uma crise no conceito de política, né? Por quê? Porque esses três, eles trabalham juntos, né, no desenvolvimento do homem de uma maneira integral. Então, se os três trabalham juntos e a gente tem problema com um, esse problema inevitavelmente vai bater em algum momento nas outras estruturas que estão sendo construídas. Isso faz com que a gente tenha, dentro da política, um movimento do indivíduo, né? A política ela não constitui um fator novo na sociedade. Desde que a gente nasceu aqui, já existe política, já existe sociedade, né? Então, a gente não pode falar a política é um fator novo. A gente teve uma nova estrutura política. Você pode ter uma nova estrutura política, mas a política em si, ela não constitui um fator novo na sociedade. Segundo Aristóteles, onde existem seres humanos, haverá atividade política. Uma vez que a vida individual, ela só pode ser plenamente realizada em sociedade, que é o que eles chamavam de politeia. Então, Aristóteles, por exemplo, ele dizia que o homem, ele é, por natureza, um ser, ou um animal, né, um zoon, político ou social, o que dá no mesmo, já que sendo social, você passa a fazer parte de uma comunidade, sendo social, você passa a integrar um coletivo e sendo social, as suas decisões interferem no conjunto. E por natureza, né, nós somos sociais, por quê? Porque o indivíduo, enquanto apenas indivíduo, ele não consegue se realizar plenamente. Ele precisa entrar numa estrutura social. E é quando ele entra numa estrutura social é que é possível ele se tornar um indivíduo completo. Por quê? Porque ele vai se tornar um indivíduo político. Então, a ideia de um indivíduo solitário, ou de um indivíduo fora de um conceito de sociedade, ele sempre é problemático na história, né? O homem, ele é um ser que se conecta com outros. Ele é um ser que ele busca fazer parte de um elemento social. Ele não consegue viver completamente sozinho e se desenvolver plenamente, né? Um exemplo do cinema, aquele filme O Náufrago, né? A gente tem lá o Tom Hanks, que acaba ficando perdido, né? Naufragado ali numa ilha, totalmente sozinho, né? E ele e a bola, né? Chamada Wilson, porque é a marca da bola. E o que ele acaba fazendo? Ele acaba personalizando aquela bola e projetando nela uma personalidade ou uma pessoa. Na verdade, o que ele projeta? Ele projeta ali um superego, né? Naquela estrutura do Freud, ele vai projetar o quê? A representação de uma sociedade ali. Por quê? Porque não é possível ele ficar apenas nessa esfera do indivíduo. Então, o que ele faz? Ele precisa projetar a figura de um outro. Lembra do Hegel, aquela ideia de uma consciência só consegue se desenvolver plenamente na medida em que ela se choca com outras autoconsciências. É uma necessidade psíquica, é uma necessidade existencial
do homem, ele precisa ter uma alteridade, ele precisa ter um outro para se conectar. Então ele acaba projetando isso numa bola. Fazer o que? Era uma bola, era o que tinha ali, e ele projeta. E veja que ali estruturas sociais vão sendo construídas, né, a partir do momento que ele tem essa referência de um coletivo. Né? Lógico, é uma verdadeira muleta simbólica, mas ele precisa disso para sobreviver, né, durante o tempo que ele está lá, enquanto ser humano, né, para que ele não perca isso. Porque só assim ele consegue possuir uma representatividade enquanto indivíduo político. Então vocês já vejam que a visão que Aristóteles tem de política, ela é muito diferente da visão partidária de política que, que se discute na modernidade. Né? Hoje, quando a gente fala em política, a gente pensa sempre em questão de partido ou em questão ideológica. Aristóteles ele dá um passo nos fundamentos da coisa. Ele diz, olha, política é uma coisa inerente ao ser humano, não a política partidária, mas a política enquanto elemento constitutivo do indivíduo para que ele possa se desenvolver. No, nos próximos slides a gente vai ver por que essa estrutura política ela é inerente ao ser humano e por que ela é fundamental para que ele consiga se desenvolver plenamente. E, aliás, até a ideia de desenvolvimento, a gente vai focar um pouquinho melhor nela daqui para frente. Vamos avançar aqui. Primeira pergunta, né, e que vale a pena a gente fazer, que a gente tinha dito um pouco atrás, que a política não é nunca um fenômeno novo. E que Aristóteles ele diz que onde existe ser humano, vai existir uma constituição política de algum nível, porque o homem é, por natureza, um ser, um animal político, ou um animal social, ou um animal que se volta para a coletividade para se desenvolver. E aí vem a pergunta, por que tendemos a uma vida política? Por que nós precisamos de uma política? Será que não poderia existir uma sociedade sem política? Sem nenhuma forma de política? Seria uma espécie de anarquismo extremo, onde ninguém manda em ninguém. Todo mundo é dono só de si e cada um faz o que quer. Né? Não poderíamos ter algo assim? Por que nós teríamos de ter uma organização política? A explicação de Aristóteles é a seguinte. Para ele, e aí a gente sai agora do contexto político e vamos pensar na estrutura da Constituição, nem é só do ser humano, tá? É de todas as coisas que existem e que podem se desenvolver. Para Aristóteles, todas as coisas possuem dois aspectos: potência e ato. Tá? Esse ponto ele é extremamente importante para tudo que a gente vai fazer, para tudo que a gente vai falar daqui para frente. É importantíssimo a gente ter esses dois conceitos claros, porque eles são altamente relacionados. A própria ideia de evolução, ela depende da existência disso. A ideia de desenvolvimento, de prosperidade, quando a gente chega no iluminismo, a ideia de progresso, ele depende disso. Então isso aqui, ele é a estrutura base, né? Ele é o pilar de toda a construção que a gente vai fazer no Ocidente depois. Tá? Então é muito importante para nós entendermos o que significa potência e ato para Aristóteles. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ver a potência. O que é potência? Você fala, pô, meu carro tem uma potência ali, uma capacidade, corre pra caramba. Corre ou pode correr? Né? Bom, eu tenho um carro que pode chegar aí a 300 km por hora, mas ele chega. Quer dizer, se vai fazer isso, vai ter rua para fazer isso, não importa. Potência não é o que ele faz. Potência é a capacidade que ele tem para fazer. Então, numa definição mais formal, potência corresponde a tudo o que podemos nos tornar.
todo o potencial contido em alguma coisa. A potência de uma semente de laranjeira, por exemplo, ela consiste o quê? Em se tornar uma árvore, obviamente de laranja, né? Uma semente de laranjeira não vai virar uma macieira. Se isso acontecer, tivemos um fenômeno, né, extraordinário. Você pode ir na TV aí, vai fazer uma fama de 10 minutos, né, com uma semente de laranjeira que vira macieira, sem ter manipulação genética aí, né, de laboratórios. A potência de uma semente de laranjeira, já falamos, né, embora ela ainda não seja. Então veja, você pega uma semente de laranjeira desse tamanho, ela vai virar uma árvore enorme. Pode não virar, se você não plantar, se acontecerem N coisas ali, ela pode não virar. Mas se ela seguir as condições naturais, se ela tiver condições para, ela tem uma enorme capacidade do que ela vai se tornar. Uma laranjeira nunca é igual a outra, mas ela tem um limite constitutivo, né? Ela não vai virar um cacto, né? Não vai se transformar, né, numa cidade, não vai surgir uma casa da árvore ali do nada. Ela tem um limite, né? Esse limite é dado pela potência. O que ela é agora? Agora ela é uma semente. Potencialmente, ela pode se tornar aquela árvore, gerando frutos, tendo todo aquele processo sazonal, que é a capacidade que ela tem. Portanto, a gente pensa o seguinte: potência, ela é sempre uma tendência para. Então, nós temos de um lado o ser atual. Está aqui, a semente, é o que ela é agora. E essas outras bolinhas aqui é todo o potencial que ela pode ter. Ou seja, cada uma das fases dela, como ela ainda não chegou, é uma potência. Então, desde a mudinha até ela ir ganhando seus ramos, começar a frutificar, cada uma delas é uma esfera. É uma potência que ela tem. Realizou ainda? Não. Por quê? Porque é uma tendência. O que ela tem realizado? Ela tem realizado ser semente, que é o que ela é agora. Tá? Então, basicamente, o que é potência? É todo limite potencial, todo limite de capacidade que algo tem para se tornar. Né? Não vamos falar de obras de construções ainda, porque isso é uma interferência, isso vai entrar num outro momento. Tá? Mas basicamente você tem uma matéria-prima, alguma coisa, o potencial dela, que nem um filhote de um gato, o potencial dele é virar um gato. Mas não é virar uma pantera, senão você pegou um filhote por engano ali, né? E não notou. Né? Então ele tem o limite potencial dele. Em contrapartida, né, o outro lado da moeda, a gente tem o ato. O que é o ato? Ato é tudo que existia como potência e é atualizado ou realizado. Ele se torna concreto, né? É visível, as pessoas olham, conseguem ver, dá para você ter uma experiência com aquilo, porque ele já se tornou. Um cão, por exemplo, ele não adquire o olfato primeiramente em ato. Né? Olha, o cachorro nunca tinha sentido o cheiro de nada, e de repente, pá, começou a aspirar, e aí é que ele desenvolveu o olfato. Não. O olfato já existia nele como potência, mas quando ele exerce o olfato, e ele faz isso já desde o momento do nascimento, quando ele exerce o olfato, ele está transformando aquela potência em ato, tá? Então, existe um limite para o que a gente pode atualizar? Sim, a nossa própria potência. Se não existir aquela potência, não tem o ato. Então, nós temos aqui, veja que o ato aqui, nesse nosso diagrama, já está grande. Quer dizer, muitas dessas bolinhas aqui que eram potências, elas já foram atualizadas. Se o objeto consegue transformar todas essas potências aqui em ato, ele se tornou pleno. Ele adquiriu a excelência daquilo que ele poderia ser. Ou seja, ele virou tudo o que ele podia. Tá? Isso é a excelência para Aristóteles. É quando um objeto transforma todo o seu potencial em ato. Maravilha, né?
quando se trata de objetos, quando se trata de animais, quando se trata de plantas, né? Isso é ótimo. Mas e a questão humana? Aí a gente tem um problema. Por quê? Não é exatamente um problema, mas pode virar. A questão humana é o seguinte: o ser humano ele é dotado de complexidade. Pronto, já começou daí. Você fala, eu tenho aqui uma pessoa. Eu, por exemplo, era pequenininho. Qual era a minha potência? Eu poderia virar um músico, poderia virar um policial, poderia entrar na política. Quer dizer, qual era o meu limite? Potencialmente falando, eu não tenho a menor ideia, não tenho como saber. Por quê? Porque não tem como você realizar todas as coisas possíveis para um humano. Eu me tornei um filósofo, me tornei um professor, me tornei mais um monte de coisa, né? Mas tem um monte de outras coisas que eu não me tornei. Posso até viver frustrado porque não consegui viver todas, ou posso viver muito feliz com aquilo que eu realizei, ou posso escolher uma única coisa e tentar chegar na perfeição dela, mas e todas as outras coisas que eu não fiz por causa disso? Se uma hora eu parar para pensar e sentir falta, acabou a possibilidade da minha excelência, né? Por quê? Porque o ser humano é dotado dessa complexidade. A quantidade de potência para um ser humano é imensa, mas vai se tornando menor de acordo com as escolhas que a gente vai fazendo. O homem ele não possui uma única potência, né? Acabei de falar isso, mas agora eu estou lendo ali a estrutura formal do texto. Como seres complexos e agentes sobre outros objetos, tanto aumentamos a potência dos outros, como possuímos muitas possibilidades. Então veja, além de nós termos coisas possíveis para que a gente seja, a gente ainda é capaz de alterar o mundo ao nosso redor. E com isso criando potencialidades novas para as coisas. Imagina, por exemplo, não existe uma semente de cadeira, mas existe cadeira como potencial. Desde que nós inventamos uma cadeira usando madeira, um cedro, que poderia ser apenas uma árvore, passa a ter também como potência a possibilidade de ser uma cadeira. Mas ele depende da intervenção humana para que isso aconteça. E aí, como é que fica isso? Veja que a gente começa a aumentar a possibilidade de outras coisas serem mais coisas do que elas são, ou do que elas tinham como potencial para ser. Isso gera, inclusive, um debate lógico, né, dizendo, então, se é possível eu transformar uma madeira de uma árvore em uma cadeira, esse potencial fui eu que inventei ou esse potencial já existia na árvore, embora não houvesse um único ser humano para fazer isso? Aí há-se um grande debate, nem vou entrar nele, porque não se tem uma resposta clara, né? Mas o caso é que a possibilidade, se antes não havia, passa a haver, e pelo menos o ato, se antes não havia, passa a haver a partir da intervenção do ser humano. Dessa forma, para Aristóteles, muitas dessas possibilidades, como as virtudes, elas não são originárias da potência do ser humano, mas elas podem ser ensinadas e desenvolvidas por hábito, se tornando potências humanas. Então veja, do mesmo jeito que eu posso inserir uma nova potência ao oferecer um novo uso para uma matéria-prima, eu também posso aumentar ou criar potencialidades humanas quando eu trago, mediante educação ou mediante o hábito, características que não eram próprias do ser humano. E para Aristóteles, as virtudes, todas aquelas virtudes que a gente já viu quando a gente falou sobre cidadania, elas podem ser ensinadas para o homem e elas poderiam não ser o potencial original do ser humano. Então, o que nós temos aqui? A gente passa a ter um novo quadro. Nós temos aqui potências que originalmente não são do ser humano. Mas por meio da educação,
e por meio do hábito, elas passam a se tornar potência de um ser humano e podem se tornar ato. Esse ponto ele é extremamente importante para nós, porque logo no começo a gente viu que o indivíduo, sozinho, ele não consegue atingir o seu pleno desenvolvimento. Ele precisa de uma sociedade. Por que ele precisa de uma sociedade? Porque existem potenciais que não aparecem nele se ele viver só como indivíduo. Virtudes, por exemplo, valores éticos. Isso só pode aparecer para o ser humano quando ele passa a conviver com outros, porque aí, mediante a educação, mediante o exercício, o hábito, ele começa a transformar aquilo em potência dele. E ao realizá-las, ele vai elevando o seu nível de consciência, elevando o seu nível de ser humano. Né? Então, o papel, nesse sentido da cidadania, ela é muito forte. Tá? E aí que entra a importância da vida política. A gente já está finalizando aqui. Para Aristóteles, a vida política ela se torna fundamental para a esfera social. Por quê? É ela que possibilita a entrada de virtudes como potencial para os indivíduos. E na medida em que gera, pela gestão pública, os meios de suprir as necessidades mais básicas e fornecer recursos, ela passa o que? A promover a conversão desses potenciais em ato. Tá, vamos pensar no seguinte, a gente tinha visto antes que cada tipo de governo ele está vinculado a uma virtude. E, portanto, a virtude dessa estrutura de governo, ela vai passar para os governados, vai passar para a vida do indivíduo. Portanto, cada tipo de governo, ele vai ensinar e construir o hábito de determinados potenciais que antes não pertenciam ao indivíduo e graças àquele modelo político vai passar a pertencer. Tá? Percebam a importância do modelo político para internalizar determinados valores na vida dos indivíduos, valores que não entrariam nele se não existisse uma estrutura política dentro de uma sociedade. Pensem, por exemplo, o Código de Hammurabi, a Lei de Talião. Tudo aquilo era a estrutura legislativa de um determinado modelo político, o modelo do olho por olho, dente por dente. O que acontecia com o indivíduo que vivia sob aquele tipo de modelo político? Ele internalizava aqueles valores, ele ensinava e era ensinado aquilo, depois ele mesmo passava a cobrar aquilo, né? Então aí como cidadão ele era determinado por aquilo, mas ele também era determinante daquilo. E tinha-se uma sociedade inteira que vivia segundo aqueles parâmetros. Já Atenas, que era o berço da democracia não representativa, né? Ela já tinha uma estrutura radicalmente diferente. Esparta, que já tinha ali um governo guerreiro, bélico, conquistador, por sua vez, ele construía outros valores. Então veja que cada modelo de governo introduz novos potenciais dentro dos indivíduos. Então aqui a gente tem o seguinte gráficozinho aqui, né? Veja que, num primeiro momento, você tem um monte de potências aqui do ser humano que elas são uma possibilidade. Mediante educação, né? Aquele modelo de governo lá começa a levar uma educação ali, isso vai criando uma possibilidade desses potenciais se tornarem potenciais humanos. No segundo momento, você tem o quê? A gestão pública, né? Mediante uma ação política, ela vai criando hábitos. Então, muitas dessas potências elas vão se juntando e elas são reforçadas por meio de leis, por meio de cultura, e elas vão se tornando o quê? Potências que vão se tornando cada vez mais prováveis, até porque os recursos necessários para que esses valores potenciais se desenvolvam, a gestão pública está gerando. Resultado:
O indivíduo internaliza isso e se torna um cidadão. É só aí que ele consegue internalizar essas coisas, já que está vindo do modelo político, ele só recebe isso na esfera pública, então enquanto cidadão. E aí o que ele faz? Ele começa não só a exercer, mas ele atualiza o seu modo de ser a partir desses novos valores, então ele transforma isso em ato. Aí o que nós temos? Um indivíduo político que vai se tornar um indivíduo pleno e ter aquilo que Aristóteles chamava de eudaimonia, que traduzindo para o português seria uma espécie de bom espírito, que na verdade a tradução que nós acabamos fazendo aí se tornou o que? A felicidade, né? Um estado bom de vida, que é um estado de plenitude. Né? Então veja, qualquer coisa que tenha se virado os modelos políticos que a gente já viu no último bimestre, a estrutura básica, a função deles continua sendo essa. E eles fazem isso, tá? Que a gente gosta que não. Fazem porque isso é uma estrutura humana, não é externa ao homem. O modelo político, ele pode até ser imposto, mas a existência de uma vida política, ela é constitutiva do ser humano, tá? Então, isso se torna fundamental. Você se privar de uma vida política para Aristóteles é você não se desenvolver plenamente como ser humano. O que não significa que assumir uma vida política significa assumir uma profissão de político. Tá? Até porque a gente está vendo aqui um modelo político que era bem diferente, em que ele era participativo, mas ele se exercia num contínuo jogo entre modelo político e modelo de cidadania. Tá certo? A partir daqui a gente vai ver mais muita coisa, muito desse desenvolvimento, para onde as coisas vão. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bastante, e amanhã vamos tirar bastante dúvidas a respeito disso, ok? Vou fechando aqui. É isso aí, gente. Até mais.